Boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa terça-feira, para você que está assistindo neste momento pelo nosso canal do YouTube, ou melhor, pela nossa sala do Zoom e que vão assistir pelo nosso canal do YouTube, sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora, e vamos dar início para mais um estudo de terça-feira, um estudo do Evangelho. Eu vou fechar a minha câmera, mas deixar o meu áudio. E assim vou share. Aqui o meu. Não vai cair, não, pode deixar. Deixa eu deixar aqui então. Acho que sou eu que estou mexendo muito. Obrigada. Bom, então vamos dar início. Vamos hoje começar um capítulo novo, o capítulo 27. Na verdade, bom, ele não é o último capítulo, mas teoricamente é. Depois são capítulos focados em preces. Bom, e o último capítulo não poderia, capítulo 27 não poderia ser diferente, né? Antes de fechar o Evangelho, o estudo do Evangelho. E esse capítulo, ele tem como título, Pedi e Obtereis. Vocês estão vendo bem, né? Dá para ver, né? Pedi e obtereis. Bom, ele falou, dá para ver. Bom, para mim também, o Rodrigo falou, tá bom? Tá? A gente está vendo aqui na sala, porque a gente apaga a luz para ver, né, os slides melhor, então, mas enfim, está dando para ver. Vocês com certeza aí estão vendo que eu estou compartilhando a minha tela. Bom, então este capítulo tem, como eu disse, como título Pedi e Obtereis, e hoje nós vamos ver o item qualidade da prece e preces inteligíveis. Bom, ele começa assim: a prece é um ato de adoração a Deus. E essa parte, ela se encontra também no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, no terceiro livro, ou na parte 3. E eu trouxe aqui hoje, porque na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual é o caráter geral da prece, da oração, enfim, como, né, como quiser, tem pessoas que chamam diferente. A conversa com Deus, assim seria, né? A prece, né, os espíritos respondem, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Bom, interessante, né? Parece simples. E é, na verdade, né? Mas, dentro desses 3, nós praticamos entre louvar, pedir e agradecer, nós praticamos em extrema abundância, que é o tal do pedir. Não sei se vocês já ouviram algumas preces, principalmente feitas por espíritas, quando diz assim: e como somos eternos pedintes, porque é interessante reconhecer que ainda, na situação moral que nos encontramos, ainda nos encaixamos, entre aspas, né, de eternos pedintes. Um dia talvez não seremos mais os pedintes, num futuro aí, mas não os pedintes, né, ainda nessa margem grande, né, do gráfico entre louvar e agradecer, nós estamos ali naquela barra do gráfico de pedir muito maior. Então, a prece nada mais é que a nossa conexão com Deus, né? E
Tem regra, tem lugar, tem palavras, tem jeito de fazer a tal da prece? É o que nós vamos ver um pouquinho hoje. Bom, a prece é orar a Deus, é pensar nele. Então, quando estamos pensando no divino, na divindade, em Jesus, nos espíritos, ou quem quer que seja as nossas preces, ou melhor, pensamento, já estamos fazendo uma prece. Olha que interessante. Bom, vamos ver. E tudo que a gente pensa, a gente se aproxima, né? Sabe quando a gente pensa muito em alguém e a gente sente ali que está mais pertinho? Imagine, com o Pai, Criador de tudo e de todos, não seria diferente, né? E orar a Deus é também colocar-se em comunicação com Ele, comunicação direta. Conversar. Né? Quando a gente comunica com alguém, nós conversamos com essa pessoa. E adoração é sentimento inato. É a criatura consciente de sua fraqueza, curvando-se diante daquele que o pode proteger. Questão nessa parte que é interessante entender que a prece, ela é um ato de humildade. Porque muitas vezes, né, quando nós estamos, não vou falar muitas vezes, mas em situações específicas de nossas vidas, quando eu falo nós, eu estou falando nós como humanidade, né? Eu não estou falando que todos em geral fazem isso. Muitas vezes a gente está numa situação difícil, numa questão muito complicada, numa questão de revolta. E aí a gente está levando o pensamento a Deus, quer dizer, levando quando a gente fala que a gente está colocando no mais alto, mas com o coração fechado, um coração para reclamar, um coração para questionar. Por que comigo? Por que isso? Eu já ouvi pessoas, né? Já vi mesmo, assim, de ver mesmo, mas era uma situação muito difícil que essa pessoa estava passando. E ela brigava com Deus. E é interessante que é o sentimento lá no fundo, que eu sei que você existe, mas as questões aí, se você existe, como é que você deixa isso acontecer? Porque é um sentimento difícil aquela pessoa, ela tinha acabado de perder um filho, né? Então, talvez não, é dos sentimentos mais dolorosos, né? Por um pai, por uma mãe, perder o filho, principalmente em terrindade. Então, a adoração, ela é um sentimento inato, né? Que nós temos. E aí, sobre os sentimentos inatos com relação à existência de Deus, também é um outro estudo à parte, também está no Livro dos Espíritos, mas tem um pouquinho aqui no Evangelho, que, né, que Kardec mais ou menos pergunta assim, onde é que está, né, isso em nós, sobre essa certeza que Deus existe, o sentimento, de onde que vem, ele é ensinado, enfim, mas aí ele faz essas perguntas, em algumas perguntas, e os Espíritos dizem, bom, se é ensinado, quem foi que ensinou o primeiro de todos, né? Se pensar bem assim, uma linha lógica. Então, se nós somos, né, a criação do Criador, isso já vem em nós. Isso é dentro de nós, né? Isso é inato, já vem de fábrica, vamos assim dizer. E aí nós nos desenvolvemos, vamos desenvolvendo esse sentimento, esse conhecimento, a partir que nós desenvolvemos a nossa intelectualidade, a nossa moral, né? Porque se a gente for estudar história, desde os primórdios, há sempre, né, pelo menos dentro da história, né, se conhece que há sempre um pensamento ou um conhecimento de algo maior. Aí eles dão nomes de vários, né, diversos, né, ainda daqueles povos, né, politeístas, depois os monoteístas, mas enfim, sempre teve uma ideia de um Deus. E ensinamento de Jesus sobre a prece. Ele diz assim, está em Mateus: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar,
entrai para o vosso quarto e orai em secreto, que o vosso Pai vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito, pois não são pelas multiplicidade das vossas palavras que serão atendidos. Porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades antes que lhe peçais. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoar-lhe, a fim de que o vosso Pai também vos perdoe. Bom, antes da gente passar por uma historinha aqui que Jesus conta, vamos por parte aqui. Então, primeiro Jesus fala, né, que para a gente não se assemelhar aos hipócritas, né? Ele estava dando exemplos daquela época, de pessoas daquela época. Se a gente pensar bem, né, não mudamos muito. Mudamos um pouquinho, mas não mudamos muito. Então, por que ele fala sobre, né, os hipócritas, aqueles que querem ser vistos, né? E, bom, vou falar essa parte para vocês entenderem o que eu quero falar. Porque ele fala assim, que quando nós quisermos, né, orar, ele fala aqui para entrar, se recolher e fazer em secreto. Aí você se pergunta, se a gente lê isso aí ao pé da letra, então quer dizer que nem aqui na frente posso fazer uma oração em voz alta, né? Eu tenho que fazer silenciosa, porque, né? A gente não pode sair fazendo prece em voz alta para os outros. O que Jesus quer passar aqui é sobre a intenção da prece. Nós vamos ver um pouquinho mais aqui na frente, sobre a intenção da prece. Não é necessário, né, falar palavras bonitas, em voz alta, sobre a própria vida, ou sobre aquilo que você está pedindo, agradecendo, para que Deus ouça. Tinha uma moça que ela dava evangelização infantil no centro, que eu frequentava no Brasil, e ela falava assim, Deus não é surdo. Deus não é. Não precisa gritar. Porque não é. Né? Por que não é? Porque nós nos comunicamos por pensamentos com todos aqueles que estão fora do corpo físico. Deus não é diferente. Então, tudo que é levado e elevado aos nossos pensamentos, direcionado a Deus, a Jesus, ou quem quer que seja, está sendo escutado. Ah, mas eu preciso falar bonito, claro. Às vezes nem precisamos falar nada. Já viram a frase que a gente passa aqui de vez em quando? O silêncio também é uma prece. É as nossas reflexões. Nós vamos ver aqui um pouquinho na frente também. Deus sabe o que vai no coração de cada um. Então, para conversar com Deus intimamente, né, quer dizer, do nosso íntimo, de dentro, tem que ser uma situação íntima, acolhida, de meditação, de tranquilidade. As preces que nós fazemos em grupos, as preces assim, né? É uma coisa, mas as preces que cada um faz aqui, a gente não precisa sair no meio da rua gritando, sair no meio aqui do Casa Espírita, né? Imagina se cada um de nós aqui na hora de fazer uma prece está falando alto, né? Aí vai ficar difícil, aí ninguém vai se entender, muito menos os espíritos, coitados, para levar isso. Então, e aí ele fala que Jesus não se preocupe em pedir muito, né? Ou falar muito, ou usar muitas palavras, porque, pensa só, imagina aquelas pessoas que falam aquele texto de palavra, aquelas preces demoradas assim, né? Que a pessoa já, que tem, às vezes quem está ouvindo, já está ali quase, né, dormindo, e a pessoa não termina aquilo, às vezes, sim, a pessoa está ali numa situação, né, como é que se diz? Intuída, normal. Mas estou falando daquelas coisas exacerbadas, né? Que a pessoa vai colocando palavra que nem sabe mais o que está colocando. Imagine, porque está achando, vamos demorar aqui mais tempo, porque dependendo da quantidade das palavras, você entendia. Não, absolutamente. O que importa, mais uma vez, é a intenção das palavras. E a intenção, na sua grande maioria, ela pode ser passada em
curtas palavras e uma conversa simples, né? Porque às vezes nós nos dedicamos um pouquinho mais de tempo a explicar algo do que a gente quer ou precisa para alguém. Porque nós temos limitações de entendimento, mas Deus não tem. Mesmo que a gente ali não consiga se expressar por palavras, basta sentir aquilo que você está pedindo, que você está agradecendo, que já está de bom tamanho. Mais uma vez, porque o Deus sabe do que nós temos necessidades antes de pedir. Aí vem aquela pergunta que nós vamos também falar lá na frente. Então, se Deus sabe, para que eu vou fazer prece? Segurem essa daí. Então, quando pararmos para meditar, fazer a prece, a oração, essa é uma parte muito importante sobre se nós tivermos alguma coisa contra alguém, que possamos passar sobre isso. Perdoar, a fim de que Deus perdoe também. E aí a gente lembra da oração mais conhecida deste planeta, pelo menos para os cristãos é o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas à medida que nós perdoamos os nossos ofensores. Aí imagina. E essa tinha que levar no pé da letra mesmo, se a gente levar isso no pé da letra. Aí a gente faz aquela, né, aquela passada de consciência, merecendo ser perdoado. Quantas vezes eu estou perdoando? Muitas vezes a gente chega na triste conclusão de que não estamos. Por que merecemos então, já que aquele não merece? Por que você mereceria? É importante refletir sobre isso. Claro que o perdão parece muito simples quando estudado, mas não é. Também, nossa, é um outro papo que dá um seminário. Mas o importante aqui nas condições que nós estamos é nos esforçar para não cultivar no nosso coração a vingança, a raiva, a maledicência para com quem quer que for. Não precisamos estar junto com a pessoa que nos feriu como se fossem os melhores amigos de infância, as pessoas que nós amamos de verdade. Mas o que devemos pelo menos tentar fazer nessas condições é seguir o nosso caminho e deixar que a pessoa siga o dela. Mais ou menos assim, já estamos no processo de perdão. E aí tem uma parábola que está em Lucas, que é uma historinha assim. 2 homens subiram ao templo para orar. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Esse era o fariseu, um desses 2 homens, falando isso. E ele continuou, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. E aí veio o publicano. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Bom, fariseu e publicano, eles são todo o mesmo povo, tá? Só são grupos diferentes dentro do grupo dos judeus daquela época. Então, Jesus finaliza assim, dessa historinha. Declaro-vos que o publicano voltou para sua casa justificado e o outro não, o fariseu não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Sabe aquela brincadeira que a gente sempre fala? Quando que é o momento dos humilhados serem exaltados? Vem desse dizer de Jesus. Mas, tirando as brincadeiras à parte, né? Os humilhados não é nas questão de rebaixamento moral, intelectual, né? Não é isso. Ser humilde, né? Ser de humilha aqui, de humilhar é de humilde,
simples de coração. Compreender as limitações, compreender que ainda erramos, compreender que também o outro é assim. Encarar isso como uma realidade. Não pensar que nós já estamos fazendo muito e que por isso devemos receber muito, como o fariseu fez. E ainda ele se compara, olha, tá vendo? Se o senhor está vendo aqui, se o senhor está notando, eu espero que você esteja vendo aqui de cada um. Eu sou melhor que eu, que esse irmão aqui. Eu não sei se o senhor percebeu, mas em caso que o senhor não tenha percebido, né? Olha a nossa infantilidade. Primeiro achando que Deus não vê as coisas e querendo ainda pontuar isso do outro sem nos esforçar para pontuar o nosso. Não importa. Se você está fazendo uma prece a Deus, o que importa é você. O outro, deixa que Deus se importa com o outro. Então, por isso que aquele que se eleva será rebaixado, ou seja, aquele que quer se predominar sobre o outro, que quer ser melhor. E quando eu falo ser melhor, não é o melhor do trabalho individual, pela moral, pela intelectualidade, não. É pela comparação. Achar que nós somos melhor que alguém por fazer algo diferente. E que muitas vezes é a nossa obrigação, não é? E aquele que reconhece que é humilde, independente das suas questões financeiras, ou até intelectuais, mas sim da moral, é aquele que será reconhecido pelo seu esforço. Então, o que evidenciou o comportamento do fariseu? O orgulho. Grande amigo nosso. Quase, eu vou te falar que é quase irmão, anda de mão dadas com a gente, ainda. Que é contrário à humildade, à caridade, ao perdão e aos bons sentimentos. Vocês podem nomear qualquer defeito. Qualquer. Tranquilamente eu aposto com vocês que todos têm orgulho e egoísmo. Todos. Sem exceção. Todo defeito que nós temos, que essa humanidade tem, é a base do orgulho e do egoísmo. Se condensa nesses dois. Como toda virtude é a base do amor e da caridade. E o comportamento do publicano? Reconheceu os seus defeitos, demonstrou humildade e sinceridade, tendo mais mérito a sua oração. Reconhece que ainda erra. Então é só reconhecer que eu erro e sair errando. Tem gente que pensa assim. Vou errar e peço perdão. Primeiro que o perdão não é de coração, né? O pedido perdão não é do coração. Segundo, isso não é um reconhecimento. E terceiro que, se for para continuar fazendo, de onde está a melhora do esforço? Né? E as qualidades da prece? Claramente definidas por Jesus. Orar em secreto. Se recolher. Quando é uma questão íntima sua. A gente não precisa sair na frente de casa, né, para os vizinhos. Olha, eu quero que os vizinhos vejam que eu sou uma pessoa que eu faço oração todos os dias. Vou botar o microfone aqui e vou... Eles não têm nada a ver com a nossa vida, com o que a gente está pedindo, agradecendo. Eles têm a deles também. Né? Vamos guardar, talvez, as preces em públicos, né? Para os lugares que cabem fazer isso. Como, por exemplo, aqui, numa casa espírita, numa igreja, num templo, onde quer que seja, né? Mas sobre nós, sobre aquilo que nós estamos pedindo ou agradecendo, isso cabe ao nosso íntimo. Podemos esconder tudo de todos, mas de Deus é impossível. E humildade. Aqui, né, no livro dos Espíritos, os Espíritos colocam assim, louvar, pedir e agradecer, né? Essas três coisas. Dar graças a tudo. Pedir, porque somos ainda eternos pedintes, né? Temos muitas necessidades.
Mas até colocaria antes, o agradecer. Porque por pior que esteja a situação, e acredite, né? Nós aqui, cada um de nós, não somos os únicos nesse planeta que passa por dificuldade. Ainda temos muito a agradecer. É só de estarmos aqui uma oportunidade. E das grandes. E poucas e sinceras palavras. A gente não precisa fazer 30 minutos de prece quando 3 ou menos, ou 30 segundos, porque tempo de palavra ainda é muito, 30 segundos demonstra aquilo que nós queremos de verdade. E a pureza de coração, ou seja, não, então ninguém pode fazer prece, tem que ser puro de coração, se pensar assim, né? Essa pureza de coração é estar aberto dos nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, mas que possamos ter humildade de reconhecê-los. Paulo, aos Coríntios, falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, se eu não entender o que significam as palavras, a minha inteligência não colhe o fruto e elas não me edificam. Parece óbvio, mas não é, né? Ao mesmo tempo. Às vezes nós nos pegamos lendo uma coisa que, nossa, que elaborado esse texto! E talvez falasse um monte de besteira, porque a gente não está entendendo o que está falando ali. Ou, por um exemplo, a gente pegar um artigo científico sobre os estudos de enriquecimento de urânio. Pelo menos eu acharia lindas palavras e não teria condições intelectuais de entender então, o que vale para mim aquelas palavras? Nenhuma. Deus entende todas, mas se eu não a entender, nem me expressar eu consigo. Então, que usemos dos nossos próprios pensamentos e vocabulários. Eu já vi muitas pessoas dentro da casa espírita, quando a gente pedia assim, você quer fazer uma prece? Ai, não, eu não sei fazer prece bonita igual vocês fazem. Porque tem essa concepção extremamente equivocada do que é uma prece. Muito equivocada. A beleza pode estar nos olhos de quem vê nessa situação. Mas a verdadeira, o que importa, está no nosso coração. Às vezes, 5 palavras ali é o suficiente do que 30. Palavras simples, diretas, objetivas, mas de coração, que a gente esteja sentindo aquilo que está falando. Paulo completa assim, por quê? O que não se compreende não pode tocar o coração. Simples. Eu não posso me tocar com algo que eu não estou entendendo nada. Por isso que, por exemplo, a gente dá um exemplo de estudos, né? A criança, ela não vai compreender algo da qual ela não tem capacidade intelectual de aprender ainda. Então, tem que ser em palavras, em vocabulários, em situações, em exemplos condizentes com aquela idade. E assim ela vai criando mais conhecimento, assim ela vai, né? Lendo coisas mais elaboradas, estudando coisas mais elaboradas, com a gente não é diferente. Mas será que para uma prece precisa, né? Algo tão estudado pela NASA? Será mesmo? Será que um cientista tem que vir aqui fazer um artigo científico da prece e elaborar um artigo de 250 páginas? Não. Porque independente das nossas condições intelectuais e morais, a gente pode fazer uma prece. A gente pode orar com aquilo que nós temos de conhecimento. E se nós tivermos que usar palavras elaboradas, ela será muito mais uma fórmula cujo o valor estará no número de repetição. Linda aquela prece.
Vou falar ela, porque aí Deus vai ouvir. Mas eu mesmo não estou entendendo muito bem o que está falando aqui, não. Mas já é para Deus, é uma coisa boa. Não tem nenhum sentimento envolvido ali. Deixe de lado. Faça a sua própria, do jeito que você sabe. Quando você conversa com as pessoas, não é o jeito que você sabe falar? Não é o vocabulário que você conhece? Não é o jeito que sabe expressar? Por que com Deus seria diferente, que é muito maior que nós? Se nós temos condições de entender, imagine Deus. É simples. Simples. Nos requer só humildade, simplicidade e a ação de fazer. O valor da prece está no pensamento conjugado aos bons sentimentos. Só isso. E Deus, a inteligência suprema universal, vê o que se passa no fundo dos nossos corações. Então, nem adianta querer ser tão elaborado se ali o sentimento não tiver. Né? Bom, com relação a que a gente falou lá atrás, se Deus sabe o que cada um é, se Deus sabe o que vai no nosso coração, para que a prece? Qual seria o valor disso? Né? Bom, vou dar um exemplo muito bobo, mas é um exemplo que não foi eu, mas eu vi essa pergunta uma vez numa palestra presencial, muito tempo atrás, e essa palestra deu um exemplo muito bom, pelo menos eu achei. Imagine que todos trabalhamos numa empresa aqui, tá? E o Luiz é o chefe. Então, ele está empregando todo mundo aqui, cada um está no setor. O Luiz claramente sabe que nós gostaríamos de ganhar mais. Independente do que a gente ganha. Se a gente ganha muito, já ou pouco. Mas todos nós gostaríamos de um aumento. Mas quem não gostaria de ser oferecido aumento? Ele sabe o que ele sabe. Mas, se nós não nos esforçarmos, não mostrarmos trabalho e dedicação, por que o Luiz nos daria um aumento? Porque ele sabe? Ou porque nós nos esforçamos para conseguir? E até, quem sabe, chegar lá na frente e pedir. E aí ele vai avaliar tudo o que nós fizemos. Então, não há mérito sem esforço. Certo? Mesmo que o Luiz saiba que todos nós queremos. Que é uma coisa óbvia, né? É mais ou menos assim. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Mas nós estamos realmente pedindo? Nós estamos realmente agradecendo? Nós estamos realmente parando para meditar daquilo que nós acreditamos que precisamos, ou que queremos, ou que estamos fazendo? Qual é o nosso mérito, o nosso esforço de ser humilde o suficiente de fazer por onde? E o por onde aqui é uma prece. É compreender que há algo maior. E sim, às vezes é muito difícil quando a gente quer discutir sobre a existência de Deus. Aí a gente volta lá no Livro dos Espíritos, primeira parte, primeiro capítulo dedicado a isso, porque é óbvio, né? Kardec não ia começar diferente. O estudioso não ia começar pelos sentimentos, ele ia começar pelo óbvio. E eu acho que eu vou encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, e por aí vai, reencarnar e voltar, e ir para outros lugares. E para mim essa vai ser uma das perguntas mais maravilhosas sobre quando ele se propõe a perguntar, não quem é Deus, porque para a ciência não é alguém, seria algo. Eles não estão errados. Para ele também não seria. Mas o que é? E aí, quem gosta de ler, vai e passa lá, que são respostas maravilhosas. Bom, a primeira é, né, a inteligência suprema causa e motivo de todas as coisas, e o resumo depois é por enquanto isso que vocês têm a capacidade de compreender.
Aí eu falaria, mas vocês não sabem nem fazer prece. Tá achando que tá precisando de muito, quer entender Deus. Então, algo maior, né? E aí, se fica muito longe, muitas vezes, eu sei que para muitas pessoas ficam muito longe, a questão de algo que nós, teoricamente, na nossa concepção, não se vê, não se toca, muita gente fala que não se sente, estou dizendo, na nossa concepção como ser humano, a gente faz as escalas menores, né? Vamos fazendo, né, o caminho inverso, então vamos descendo as escalas, né? Nem que for para pedir para um ente que já se foi. Ah, Sônia, mas será que vai ter condição de atender? Às vezes não, mas a prece não é pedir. Em uma das obras de André Luiz, ele pergunta para o mentor dele, e quando o indivíduo faz prece para aquele que ele se diz santo, ou anjo, ou foi realmente alguém que viveu na terra e virou santo, mas talvez no íntimo aquela pessoa não fosse uma das melhores pessoas, não fizesse as melhores coisas, mas as pessoas que oram para ele não sabem. Então quer dizer que a prece é inválida? Porque ele não vai poder fazer nada. Esse mentor dele responde, absolutamente. O que importa muitas vezes não é para quem você dirige o pedido, mas o que vem do seu coração. E se muitas vezes, né, aquele espírito que é considerado por muitos bom, santo, não for, outros ali estarão. Ou seja, sempre seremos amparados. Sempre. Tirando o nome de Deus e de Jesus, se é o que talvez muitos de nós sabemos, os outros nem conhecemos, que serão os mais importantes, né? O resto, o que importa é nos elevar, ou qualquer coisa que nós pensamos, mas que possamos ter consciência da nossa limitação, e que sozinho não podemos fazer muita coisa. E olha, vocês podem ler, pesquisar, falando livros sérios, né? Palestrantes sérios, estudantes da doutrina espírita sérios. Todos vão falar sempre a mesma resposta. Qual é o remédio para isso ou para aquilo? A prece. Simples, de graça e feita com coração. Não bem feita com as palavras, mas com o coração, ela é poderosíssima. E Deus lê o pensamento e percebe a sinceridade, né? Ou seja, os amigos espirituais que ali estão em volta da gente, quando nós elevamos nosso pensamento para uma prece, eles vão levar isso aos mais altos escalões. Eles são os que estão ali lendo o nosso pensamento, nos ouvindo, vendo o nosso sentimento. E que trabalham com cada um de nós temos, né? Os nossos amigos espirituais, os nossos mentores. Eles que estão trabalhando ali com a gente, nos intuindo muitas vezes para fazer a prece, para nos esforçarmos para isso, é que vai trabalhar para aquilo ser atendido, claro, conforme merecimento e necessidade, dependendo do que for pedido, e também isso nós temos que avaliar. Deus sabe o que nós precisamos. Agora, se a gente sabe o que a gente precisa, é uma questão. Então, pelo menos, fiquemos despreocupados que o que realmente nós precisamos vai ser atendido. E a inteligência superuniversal, Deus, no caso, julgá-lo mais sensível à forma do que a essência é rebaixá-lo. Ou seja, né? Ainda humanizamos Deus, sendo que Deus não é humano. Ainda humanizamos Deus, porque e não é uma coisa tão absurda ainda na nossa capacidade de entendimento de muitas coisas, porque lembra daquilo que a gente não entende? Se a gente não entende, e se a gente não tem como, muitas vezes, buscar ali no nosso conhecimento para entender, a gente traz o mais perto de nós. Por isso que, né, dentro da história das religiões se criou aquele homem de barba, com cajado, com as roupas brancas, para a gente tentar
humanizar a figura de algo que é, por enquanto, nós não temos vocabulários para descrever. Difícil. Se a gente for nos 4 cantos do mundo, até mesmo pessoas de religião, da própria religião, se você perguntar para aquelas pessoas, elas vão ter definições diferentes de Deus. E todas elas provavelmente estão certas. Porque Deus é tudo, está em tudo. Então, esquecemos da forma, mas elevemos a essência. E aí, também quisermos focar em algumas palavras, que é bom às vezes, né? Para entender mais, focar em algumas palavras, a gente vê os atributos da divindade dita pelos Espíritos, né? E Deus é, como eles dizem, ainda não temos como conceber, explicar, mensurar, mas o que muitas vezes ele não é, fica mais fácil de entender. E o básico daquilo que nós podemos, né, entender, soberanamente bom, justo, onipotente, onisciente, onipresente. E aí eu escolhi aqui, o Luiz vai brigar comigo, porque ele vai estudar isso aqui com vocês. Mas vai demorar ainda, vocês vão ter esquecido. Que é do Pão Nosso. O Luiz está no começo ainda, né? Ah, não, desculpa, eu escolhi outro. Eu escolhi do Pão Nosso, Luiz. Eu falei, não, vou escolher outro. Agora que eu lembrei. Eu falei, não, deixa eu pegar o do Fonte Viva. Então tá, pronto. Tá salva aí os estudos com o Luiz. Na verdade, do Fonte Viva. E é o capítulo 77, o estudo 77, que está Pai Nosso. Então é assim, deixa eu dar uma aumentadinha. Muito bom. Peraí. Pronto. Tá muito embaçado para vocês aí? Não? Tá bom? Então, vamos lá. Pai Nosso. E aí tá em Mateus. Pai Nosso, disse Jesus. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Bom, Emmanuel já coloca de cara. Por enquanto, acho que ainda é difícil a compreensão do Pai Nosso, ou seja, daquela prece que Jesus nos ensinou. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. Ou seja, tudo ali se encaixa perfeitamente em uma prece. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou no inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com o simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Percebe que ele está indo em sequência do Pai Nosso. Vamos pensando aí no Pai Nosso na cabeça de vocês. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Vou ler isso de novo. Todos os triunfos
e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos ao propósito do Pai, na pequenina tarefa do que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Vou falar para vocês que talvez foi uma das lições mais bonitas que eu já vi de Emmanuel. Bonita porque é tão real. A nossa incapacidade ainda de muitas coisas. Até de compreender e viver uma prece. Por mais simples que ela pareça. E as questões são muito óbvias, né, nessa prece que Jesus nos ensinou, e não foi à toa que ele nos ensinou a prece do Pai Nosso, porque ela é completa. É entender que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo. Essa última parte aqui. Simples repetição do eu quero, que a gente falou lá no começo. Naquele gráfico, né? Naquele gráfico do louvar e agradecer, o pedir, lá no topo. Então, devemos refletir sobre o que estamos pedindo. A quantidade de vezes que estamos pedindo. Deus, ele entende o que a gente precisa, a gente não precisa ficar. Mas muitas vezes é ter a resignação de aceitar o que nós estamos passando. E quando eu falo aceitar, vamos nos chicotear e nos, né, ficar nessa situação e vou sofrer mesmo. Porque espírita diz que a gente tem que sofrer. Não é isso. Trabalharmos para melhora. Mas não tem como pedir sem trabalho. Eu venho aqui, eu faço minha prece, e aí eu volto para o meu dia tão igual ou pior, sem nenhum esforço. E aí, sobre a humanidade que ele fala aqui, quando do eu quero, todos nós queremos. A quantos dedicamos a nossa prece? A quantos necessitam? Quantos de nós vai a um hospital visitar um ente querido, um amigo, alguém ali que está debilitado, fazemos uma prece por ele e esquecemos que no quarto vizinho também tem alguém tão necessitado quanto. Que naquele prédio inteiro existem pessoas muito necessitadas também. E para aqueles que trabalham por essas pessoas necessitadas, os médicos, enfermeiros, atendentes, quantos de nós nos pegamos fazendo uma prece por cada um deles? Então, nós temos que essas que são as questões de reflexões, o nosso trabalho, o nosso esforço diário. Então, é isso que eu queria
que a gente queria aqui estudar hoje. Esse capítulo será dedicado a isso. Para você ver, né? Tem um capítulo dedicado a preces. Algo simples, mas que até isso ainda temos que aprender. E que possamos refletir e reavaliar as nossas preces, para que elas sim sejam simples, de coração, e que abranja o necessário. E é isso. Voltamos aqui para vocês, todos, olha, bonitinhos, estão todos aí, muito bem, deixa eu abrir aqui a minha câmera. Pronto, vocês estão me vendo aí, muito bem. E é isso, meus amigos. Bom, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, acrescentar alguma coisa que veio na cabeça, né? Acredito aqui que todos nós fazemos prece, se não fazem, comecem. É bom. Santana, não estou te ouvindo. Tenta tirar o seu fone, talvez. Desconecta, você está conectado ali no computador? Talvez é isso. Não estou ouvindo. Ele está conectado o computador, o seu fone? O cabo? Não? Pois é, não estou ouvindo. Lídia, fala alguma coisa para ver se eu estou te ouvindo. Às vezes sou eu. Oiê, escuta? Pronto, estou te ouvindo, Lídia. Então, aí é com você, Santana. Obrigada. Manda no chat, né? Oi? Oi. Oi, agora eu estou ouvindo. Agora deu certo. Pode falar. Agora não estou mais. Não estou mais te ouvindo. Estava te ouvindo até aquela hora. Se quiser, pode escrever também. Se ficar mais fácil para você. Estava te ouvindo até aquele segundo. A gente consegue. Agora eu tô. Agora eu tô. Agora tá. Poxa vida, eu tirei 2 vezes o microfone e não funcionou. Tem uma coisa aqui para conotar, né? Que eu anotei. Sim. A questão é o seguinte. Aqui está no Novo Testamento, isso é, né, de Marcos, isso é no capítulo 6, no versículo 24. Ele diz assim: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Está lá. Quer dizer, nós aqui, espírita, acreditamos nisso realmente? Pois é, essa questão aqui, porque mais tarde também ele diz assim: Deus nos dá o discernimento e a inteligência para deles nos servir, para que a gente possa se servir, para deles se servir. Então, a gente tem o discernimento e a inteligência. Então, se a gente tiver aquela fé cega, a gente vai dizer, obviamente, ok, se vou pedir, vai ser me concedido, porque está escrito ali em São Mateus, capítulo 24. Então, tem que acreditar nisso. Só que não. Porque no item 7, ele diz assim, seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece, vos será concedido. Que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ele sabe melhor do que nós
que é para o nosso bem. Mesmo ocorre com um pai que se recusa ao filho de coisas contrárias ao interesse deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixa sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação para que deve conduzi-lo à cura. Isso é interessante, porque se a gente ler ao pé da letra, ele vai dizer, não, acredita que vai lhe ser dado, está escrito na Bíblia. Meu filho, tem que acreditar. Então, você não tem fé, né? Era isso que eu queria colocar aqui. Bom, vamos colocar por parte, né? E sim, esse aí que você leu, né? É o estudo do capítulo todo, né? Por isso mesmo nós divulgamos antes, né? Para que todos que queiram realmente estudar, leiam o capítulo. Na terça, nós não fazemos um estudo metódico, né? De palavras por palavras. E o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, ele veio para isso, para colocar a luz, né? A todos esses ensinamentos que, levados a traduções errôneas, ao pé da letra, às nossas próprias convicções ou as nossas próprias conclusões, nos levam a acreditar em coisas erradas. Mas existem muitas variáveis aí, sabe, o Santana? Isso aí já é uma opinião minha. Mesmo alguém estudando, né, a doutrina espírita, o evangelho, ou qualquer livro, se a pessoa não tiver, né, a boa vontade, a humildade principalmente, de estudar aquilo profundamente, na sua essência, como muitos os fazem, é um ser humano, eles podem tirar a conclusão que quiser, e já vi gente tirando conclusão muito errada de muita coisa. Agora, imagine a Bíblia, um livro maravilhoso. O Velho Testamento conta a história de um povo e o Novo é de Jesus. Como diz um amigo meu, da época do metal, né? Numa cultura totalmente diferente da nossa, numa língua que não se fala mais, traduzida para muitas outras ao longo da história. Ainda bem que existem os verdadeiros estudiosos, né, para chegar o mais perto possível daquilo que realmente foi ensinado. Né, quando você, principalmente, né, pelo menos que eu conheço, que é o Haroldo, né, mas existem outros, né, o Haroldo Dutra e o Zeferino, Celestino, Zeferino, Celestino, outros. É maravilhoso de ver pessoas dedicadas para estudar. Eu não estou falando o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a Bíblia. E quão surpreendidos nós ficamos com tanta disparidade da realidade sobre, né, certos ensinamentos, que dirá todos. E é muito interessante que você falou isso, e aí você foi ali no Evangelho e você foi ver, né? Ali, porque se a gente pensar um pouquinho, né, nos falta um pouquinho de, muitas vezes, de interesse, de realmente querer compreender aquilo. E muitas vezes é melhor pensar assim. Eu gostaria de pensar assim, pelo menos. Pede tudo para Deus e vamos receber. Aí o indivíduo pede e não recebe. Aí eles falam assim, Deus, a Bíblia está errada, porque eu fiz e não recebi. E aí nos falta a tal da humildade que a gente falou sobre compreender o que ali está sendo dito, o que foi explicado. E aí o indivíduo estuda sobre Jesus, tudo lindo. Aí chega num ponto ali de algum ensinamento e fala, não, mas olha o que Jesus está fazendo aqui, olha o que ele está falando aqui. Eu não estou nem colocando o Velho Testamento, eu quero dizer que eu não sou nenhuma estudiosa, tá, de Bíblia, conheço algumas pessoas que são. Nós vamos ter até uma palestra com uma dessas pessoas.
uma dessas pessoas, não, com essa pessoa. Aí vocês podem fazer bastante pergunta para ela, que ela é muito boa nisso. Nem sou, mas o pouco que eu já me propus a ver e pesquisar, como qualquer livro da história, ou enfim, tem coisas muito valiosas, mas a gente precisa de um pouquinho de discernimento, né? E um esforço do nosso lado de estudar e entender, né? Comecinho do Evangelho, que nós vamos voltar nele, comecinho do Evangelho, né? Kardec coloca ali, né? A vida de Jesus, Jesus propriamente dito, muitos, pode ser contestável. Os ensinamentos morais, não. E aí a gente pensa, bom, no final das contas, o que importa mesmo, né? É que se a gente seguir um pouquinho daquilo que Jesus ensinou, pouquinho, o resto, né? As palavras, os entendimentos errôneos de uns aos outros, nada importaria. Um pouquinho. Sabe aquele pouquinho, aquelas duas coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a ti, só duas coisas, sabe? Então, é por isso que é muito importante o estudo. Mas concluindo, é isso, exatamente isso, né? Que fala nesse capítulo. Seria de uma grande ingenuidade nossa, né? E infantilidade que ainda há da nossa parte, olhar uma passagem dessa e pensar, então tá tudo certo, é só pedir que a gente recebe. E não vamos fazer esforço nenhum, porque Deus não está pedindo aqui esforço, né? Não está falando aqui Jesus falou de esforço. Então, Se não receber, é porque não tem fé, né? Não teve fé. Não recebeu porque não tem fé. Não recebeu porque não tem... Ou isso. Então, por isso que o estudo sempre será bem-vindo e importantíssimo para nosso próprio desenvolvimento, não só intelectual, mas moral, né? Claro, ainda há alguns que já estão lá na frente, outros que estão no metade, outros que nem chegaram ali no começo, mas todos nós estamos caminhando de alguma forma. Mas muito bem colocado, muito bem colocado. Mais alguém gostaria de comentar? Todos calados, pensativos? Estão fazendo prece? Estão todos fazendo prece aqui já. Bom, então, se todos estão ok, nós estamos também chegando perto do nosso horário, nós vamos agora passar aqui por passes. Então, eu vou terminar a gravação, olhando agora aqui para vocês fiquem aí, quem está assistindo ao vivo. Isso aqui é para os futuros, as futuras pessoas que irão assistir. Obrigado mais uma vez, obrigada por mais uma noite de estudo, a todos que estão assistindo, a todos que irão assistir pelo nosso canal do YouTube. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e nos encontramos em breve. Até mais.